Estamos aqui de novo com a Silvia Modesto, que no primeiro episódio ela disse um pouquinho sobre a história dela, quem era ela na fila do pão, mãe, profissional da área de TI, e hoje nós vamos falar sobre mudança de carreira, mas não é qualquer mudança de carreira, com certeza. A mudança de carreira, com né, certeza Jade? você nunca viu uma transição de carreira como essa. Certeza absoluta. Tão diferente. Tão diferente. Silvia, conta pra gente um pouquinho que mudança é essa, por que da mudança e que profissão é essa, né? Que você tem, que nem todo mundo, acho que poucas pessoas, se é que vai ter, que está nos ouvindo, que conhece. Então, eu me formei em matemática, eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Tinha uma certa facilidade. E fui trabalhar na área de computação na época, né? Porque quando eu fiz faculdade há alguns dias atrás, não tinha um curso de computação. Então, eu fazia matemática e fazia uma complementação com ênfase em análise de sistemas, alguma coisa assim. Aí eu trabalhei lá por alguns anos, só que eu sempre tive uma inquietação que eu acho que, para mim, todo mundo tem, né? Que é de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Qual é o meu propósito? Não, eu nem tinha essa palavra propósito na cabeça ainda. Mas era uma inquietação que eu trazia isso. Então, eu buscava em religiões, né? Então, eu era meio rato de sacristia, né? Eu venho de uma origem católica, raiz católica, né? Porque é italiano e português. Então, eu participava de pastoral da criança, do adolescente. E, nossa, era uma busca e me fazia... E eu gosto de grupos, assim, eu gosto de conversar e tal. Dá pra ver? Deu pra ver, meu Deus. Ah, caramba! Deu pra ver. Ai, meu Deus. Deu pra escutar também, né? Tá dando pra escutar também. E aí, enquanto eu continuava, assim, eu fui buscando algumas coisas. E eu trabalhando, né? Terminei a faculdade, fui trabalhar, continuei estudando, crescendo, me aprimorando na área de TI. Mas eu tinha essa busca. Então, eu comecei a navegar por várias religiões, porque eu não gostava daquela história, mistério da fé. Aquilo não cabia na minha cabeça racional. E descobri a doutrina espírita, que me trouxe muitas respostas. Porque, assim, tem a parte filosófica, que é uma parte que eu adoro, né? Tem a parte científica, que tem muito a ver com essa minha veia de exatas. E a religião vem a reboque. Entendeu? Vem a reboque. Mas fala muito também com a minha origem e tudo mais. Conforme eu fui estudando a doutrina espírita, assim, eu fiz porque ela é toda sistematizada, né? Ela é bem cartesiana, assim, na formação. Fiz 5 anos de formação, fui fazendo outros cursos. Ela não faz qualquer coisa, não. Ela se especializa no assunto. Eu sou curiosa, insaciável, assim, sou chata. Eu tenho que entender, porque se eu entender, eu aceito, entendeu? Então, é mais ou menos assim. E há uma proposição, assim, meio que natural, de que os cursos são gratuitos, né? À medida que o curso que você aprende, você compartilha, né? Então, eu comecei a trabalhar no grupo espírita que eu frequentava, participei da acolhida, que a gente faz orientação e encaminhamento, e umas outras atividades, dei aula também, mas a que mais me pegou foi uma atividade que era do Grupo Samaritanos, dentro da Casa Espírita, que era visitar pacientes que não podiam ir à Casa Espírita para fazer um tratamento. Eu estava doente, eu tinha feito uma cirurgia, alguma coisa assim. E foi uma coisa curiosa, porque assim, eu fiquei 3 anos. O trabalho era todo domingo, das 8 ao meio-dia. Todo domingo. E com 2 crianças. Não, eu era... Nessa época, porque eu estava em São Paulo ainda. Eu estava em São Paulo. Ainda não tinha filho. Nem conheci o Aloísio. Eu tinha tido um primeiro casamento, me separei, né? E estava sozinha, mas estava muito bem, porque eu tinha um monte de atividades. E o que mais mexeu com o meu coração foi esse grupo. Então, fosse chuva, fosse sol, eu estava todo domingo lá. Porque eu gostava de visitar os pacientes. Só que eu gostava muito de conhecer e visitar os pacientes, que aí ampliou para o hospital. Não era qualquer paciente. Eu visitava todos, né? Mas, assim, eu gostava muito daqueles pacientes que eram difíceis. Os que estavam morrendo, que tinham umas perguntas bem fedorentas. Em cuidados paliativos. Cuidados paliativos eu nem ouvia falar na época. Na mas época, é o que hoje é exatamente. Hoje é. Né? Aqueles pacientes, assim, com demência. Gente. Que, de repente, assim... eu
falava alguma coisa, eu perguntava, ligava o tico e o teco, ele falava amém. Obrigada. Sabe assim? E os familiares, o que aconteceu, né? É o mistério da fé. Não, só tinha conectado o tico e o teco lá. E aí, esse tipo de abordagem é o que a gente chama de capelania, que é uma assistência espiritual. Capelania. Isso. E aí eu mudei para o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu fiz foi eu queria continuar esse trabalho, porque eu sou apaixonada por visitar pacientes. Não é nada moribundo, não é nada, né? E procurei uma casa espírita perto de casa, tal, fui frequentando. As meninas chegaram, né, por parto adotivo, que eu já contei. E eu continuei com elas porque, assim, eu levava elas na evangelização. Então, eu tinha que ter uma coerência, né? Eu ia junto. E aí eu fiquei na coordenação do grupo de pais, elas ficavam na evangelização, eu ficava com os pais, sempre buscando alguma coisa assim. Em paralelo, eu me vinculei à Associação Médica Espírita aqui do Espírito Santo, que teve um trabalho de formação da capelania hospitalar espírita. E a gente visitava especificamente pacientes nos hospitais. E, de novo, né, a mesma facilidade. Deixa esse aí para a Silvia. Esse aí a Silvia consegue conversar. Esse aqui a gente não consegue conversar, ele não aceita. Mas por que não aceita, gente? Vamos lá. Eu ia lá. E aí eu comecei a quebrar algumas coisas, porque não sou contra. Eu aprendi muita coisa, sou muito grata a tudo que eu aprendi no Espiritismo, mas eu não vou com a camisa de capelania hospitalar espírita, porque a gente estava num estado predominantemente evangélico. E eu não chegava e perguntava assim, oi, tá tudo bem? Eu falava assim, qual o seu nome? Como é que você está? Você faz uma pergunta aberta e a pessoa, né? E aí, desse trabalho, eu continuei com os pacientes mais difíceis. E teve uma hora, assim, vou voltar só um pouquinho, quando eu ainda morava em São Paulo, eu falava assim, cara, eu queria muito, muito ser uma parteira ao contrário. Uma parteira ao contrário. Que eu falava parteira ao contrário, né? Porque eu fico Ela sempre dá um nome diferente para as coisas. Né? Eu não sabia que tinha um nome específico. Mas por quê? Eu falei, as pessoas morrem sozinhas na UTI, um ambiente tão estéril, tão, né? Estéril. Sim, em todos os aspectos. Inclusive afetivo. Largado ali, como se fosse um saco de ossos, um amontoado de carne. Aquilo me incomodava profundamente, né? E eu queria ser uma parteira ao contrário. Vou fazer vestibular. Fiz vestibular para enfermagem. Passei, deixei muito estudante de ensino médio para trás e passei na primeira chamada. Mas só que eu tinha um desafio, porque eu estava numa carreira de TI, trabalhava na Telefônica na época, estava com uma oportunidade ali em vista. Eu falei assim, como é que eu vou largar tudo agora, né? E para pagar, porque era uma faculdade particular, né? Como é que vai ser, tal? Aí eu falei, vou continuar no voluntariado. E um ano depois mudei para cá. Então, teve até um sentido eu não continuar, porque não ia ter como, né, nessa transição aí de residência. Só que aí, em 2019, e eu com aquela coisa na cabeça, eu queria ser uma parteira ao contrário. Eu comecei a procurar no Google, parteira ao contrário. Você procurando com esse nome? Parteira ao contrário. Ajudar a pessoa no momento da morte. Apareceu lá. Tinha vindo no Brasil, isso eu procurava sempre. Em dezembro de 2018, eu achei um artigo que falava que uma death doula, uma doula da morte, tinha vindo no Brasil para uma palestra em outubro. Eu quase tive um treco. Eu falei, cara, eu descobri isso em dezembro, ela vem em outubro, como é que pode, não sei o quê. E comecei a procurar. Aí, pimba, surgiu, eu não desanimei, né? Surgiu a história de um curso de formação em doula da morte. Gente... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Gente, vocês já ouviram falar? A Silvia larga uma carreira de executiva de TI e se torna doula da morte. Não é um nome comum, né? Não é uma profissão que talvez muitas de vocês conheçam, acho que a grande maioria de vocês não conhece. E, normalmente, as pessoas fazem um processo de mudança de carreira por aquilo que ela conhece
E as mudanças de carreira, muitas vezes, não são Por nem isso- pelo propósito ou porque ela gosta, é pela uma rentabilidade maior e melhor, ou um cargo, né? Ou porque aquele trabalho está estressante. E você vem contando uma história de um chamado. Por quê? Para quê? E de largar uma das áreas mais parteira, ao requisitadas, uma das áreas mais requisitadas no planeta de profissão, que é a TI, né? Em alta, né? Altamente, não, porque o mercado mundial busca gente de TI, e aí você vai para atender o seu chamado. E aí você faz a formação, então existe, gente, existe uma formação. Existe. Aí eu fui atrás, quando eu vi que estava aberto, meu olho brilhou, arregalou, eu falei, vou fazer. Eu vou ter que fazer essa formação só para poder entender e perder o medo. Eu indico, eu indico. E nessa época, né, porque a vida é feita de fases, todas Sim. elas acabam, passam, né? É o ciclo vida, morte e vida. O Aloísio, meu marido, isso foi em 2019, vamos colocar bem. A descoberta foi em dezembro de 2018. No ano novo de 2018, a gente foi para Brasília correndo, porque meu Ele sogro perdeu o pai. estava assim, numa crise e tal, e a gente falou, acho que é o último ano novo que a gente vai passar, vamos embora. A gente saiu daqui de carro e foi para lá. Na volta, ele voltou muito balançado, e um grande amigo, na verdade, o padrinho da nossa filha caçula, ele falou assim, olha, era mudança de governo, né? Eu estou assumindo um cargo na Secretaria de Justiça, eu preciso muito de alguém de confiança para coordenar os projetos estratégicos. Você não quer vir para cá? Porque aí você fica perto do seu pai. E a gente voltou de Brasília para o Espírito Santo conversando sobre isso. E a minha posição foi muito clara. Eu falei, se fosse meu pai, eu iria. Então vai. Né? Porque a vida acaba. Sim. Né? E aí ele morando em Brasília, eu morando no Espírito Santo, com as duas filhas, que já eram adolescentes, naquela fase com hormônios escorrendo pelas orelhas, né? Bem desafiador. Meus pais idosos passando por diversos problemas de saúde, internação, cirurgia, foi tudo fácil. Eu falava que eu matava um leão por dia, subia pela escada, desviava das antas, tinha que mexer o piano de lugar, era tudo fácil, né? 2019 foi um ano bem desafiador. E aí eu falei, eu vou fazer o curso. O Aloysio falou assim, mas você vai fazer 2019? Eu estou aqui em Brasília, você vai fazer como? Tal. Eu falei, eu vou fazer. Era uma vez por mês que tinha que ir para Porto Alegre, eu vou fazer. Foi a melhor decisão que eu tive. Porque Quanto tempo de curso? foi praticamente um ano. Começou em março Pô, e foi até é uma formação outubro. longa. Sim. É só de final de semana, né? Foi a primeira turma do primeiro curso de doulas da morte na América Latina. Uau! Uau! É amortecer. Nesse momento você ainda trabalhava com TI. Trabalhava com TI, mas era capelã, visitava o hospital, coordenava o ciclo de paz, virei escoteira, porque eu também era apoiadora O que ela não faz? Vamos fazer a pergunta da Fabiana? O que você não fazia várias nessa coisas. história, né? Então, porque como eu gosto de gente, eu trabalhava com TI, mas eu era capelã. Aí, lembra que eu gostava de acompanhar pessoas que estavam morrendo? Eu só que tinha uma vinculação com a família. O que fazer com a família? Sim. E aí, nessa formação, você consegue... Você aprende... Não, aí antes de ir para doula, eu entrei para a Rede AP, aqui em Vitória, com a Dani Reis, minha mentora, que eu falo que eu adoro ela. Grupo de apoio a perdas irreparáveis, em 2013. Você viu que eu entrei em Apoio a pedras reparáveis? Apoio a perdas irreparáveis. Perdas irreparáveis. AP. Gente, eu adoraria conhecer esse lugar. É um grupo de apoio a enlutados. Então, Olha, eu adoraria. Eu falo que assim, o tema da morte sempre foi um tema que me chamou Mas na o faculdade. de perdas irreparáveis não é só morte, né? ali é apoio aos enlutados. Porque assim, as isso que eu ia pessoas falar. morriam a quem para onde perdeu. É a quem perdeu, a quem fica. Para quem fica. A quem perdeu. Né? Eu sempre fui apaixonada. Na época não existia muita coisa sobre isso, né? Na época da faculdade eu lia muito aquele livro da Elizabeth Kubler-Ross sobre a morte e o morrer. Aquele livro fez minha cabeça e eu queria muito hospitalar, porque eu queria ajudar as pessoas no processo. Só que psicologia hospitalar, gente, há 20 anos atrás, 2002, não era uma formação, uma especialização viável. Aí eu fazia estágios, mas sentia muita dificuldade para ler coisas, porque não era tão fácil você ler sobre o amor, sobre o processo de luto, de uma forma geral. Sabia-se que tinham fases, que todo mundo sabe, não estuda na psicologia, mas como ajudar Mas, de a fato, evoluir? o que é a profissão doula da morte?
Então, a doula da morte, ela passa pelo processo da morte, do morrer. Assim Da como os pessoa que está cuidados- morrendo ou da Isso. família? Das Então, duas coisas. Das não? duas? Ela é muito conjugada ao que você comentou há pouco dos cuidados paliativos, porque a gente tem a Kubler-Ross que fala Aham. muito sobre a morte e o morrer, e tem nos Estados Unidos, ela é uma suíça radicada nos Estados Unidos, ela já morreu. E teve uma inglesa, né, lá do outro lado do oceano, que trabalhou o conceito, olha a coincidência, deusidência. Ela era uma capelã da igreja luterana, ela visitava os pacientes. Quando ela observou que os pacientes às vezes estavam ali, mas não tinham o que comer, porque quem estava doente era o pai, que era o único que trabalhava, ela percebeu que precisava de um apoio. Ela foi estudar serviço social. Aí, nessas visitas de serviço social, ela observava que às vezes o paciente estava com uma ferida, uma coisa assim, né? Então, ela foi estudar enfermagem. Cicely Saunders. E aí ela foi trabalhando tal, e ela observou assim que, nossa, tinha um paciente que estava com dor tal. Quando juntava 2 ou 3 medicamentos, ele ficava bem, sem dor, e conseguia conversar. E ela foi falar isso com o médico, né, do hospital onde ela trabalhava como enfermeira. O médico falou assim: você quer ministrar medicamentos? Vai fazer medicina. O que ela fez? Foi estudar medicina. Então, ela era médica, enfermeira, assistente social e capelã. Existe a dor física, existe um problema físico. E existe uma questão social, porque você vai numa casa belíssima, cheia de adornos, né? O cara é um executivo de uma grande empresa, viajou o mundo inteiro, então tem bibelôs do mundo inteiro, uma decoração impecável. Aí ele adoece. Você vai visitar essa pessoa na casa, aquela sala belíssima, hoje tem uma cama hospitalar. Aquele aparador com um monte de bibelô, de cristais, não sei o quê, está tudo encolhidinho num canto e um monte de caixinha de remédios. Os amigos desse executivo, muitas vezes, não visitam mais. Ele tinha uma renda, porque ele era um alto executivo, ele não tem mais. Ele vive de uma aposentadoria. A família vive uma outra realidade. Então, isso a gente chama de dor social. E aí, o que acontece? Ele sofre. Ele tem medo porque, de repente, a filha pode não ter condição de ter uma boa educação. O filho pode não conseguir fazer a faculdade que ele queria fazer. É uma dor emocional. E aí, no fundo, ele se pergunta: cara, eu fui sempre uma pessoa tão bacana. Para quê? Por que tudo isso está acontecendo? A pergunta que mais se faz é por quê? E aí, Porque essa é a profissão da doula da morte. Aí essa agora é a dor vem a dor espiritual. O capelão atua, a capelania atua nessa dor espiritual. A doula da morte, ela vem como... Sabe quando você vai a um teatro que tem aquele carinha de preto que fica circulando para lá e para cá, arrumando o cenário, falando com todo mundo, que é aquele contra-regra, sei lá, aquele cara que fica por trás? Esse é o papel da doula da morte. A gente passa por uma formação que, no fundo, é um mergulho no autoconhecimento. Porque você tem que se conhecer. Porque se eu for cuidar de você e de repente, assim, eu lembro que meu pai tem o mesmo contexto que você tem, e eu não fiz as pazes com meu pai, que a Kubler-Ross falava das tarefas inacabadas, eu não consigo. Cuidado. Quem eu me torno diante da sua dor? Como é que eu trato isso? Então, a doula, ela tem essa visão 360 graus. Eu falo que a gente tem um mar de conhecimentos, com 2 centímetros de profundidade. Porque eu tenho que ser capaz de falar assim: o paciente está muito secretivo, ele está engasgando muito, nutre. Não tem como a gente revisar. Olha, ele está secretivo, pode ser, talvez, diminuir a dieta. Fono, será que a gente não tem como fazer um exercício aqui para melhorar essa deglutição? Então você acaba olhando para isso. Eu achava que a doula da morte, olha a minha fantasia. Você só ouvia lá o cochichinho dele, tipo, dos pedidos de desculpa, dos arrependimentos, e acolher a família. Eu imaginava isso. Eu, então, estou entendendo que, no caso, quando você brincava, que a doula ao contrário, do mesmo Parteira jeito que ao a contrário. parteira ao contrário, do mesmo jeito que a parteira cuida do caminhar, do processo Da do chegada. nascer, você cuida do processo do falecimento. Seja pelo viés do paciente, de tentar ajudar, que os profissionais que, em grande parte das vezes, trabalham com a melhor das intenções, mas de forma não integrada, que eles se integrem para um olhar único e integrativo ao ser humano,
sem esquecer que tem uma família que está adoecendo, que Isso. por vezes não sabe lidar com a morte que está chegando, porque ela vai chegar. Porque eu Pra falo todos. que assim, para todos. É a Porque coisa mais democrática é que existe. isso. Só que ao mesmo tempo tem um desafio. Por exemplo, a Kátia teve uma perda familiar que foi de uma hora para outra, as perdas repentinas, né? Que sofreu um acidente e faleceu. Para isso, a família às vezes não está preparada. A doula vai trabalhar o pós esse luto, Ela como pode, ela ela pode pode, trabalhar ela pode. isso. Porque eu falo que assim, Mas Mas tem hoje- grupos específicos. Mas pra hoje a isso. doula da morte é um serviço que os hospitais oferecem, é um serviço particular. Como é que Não. você ganha dinheiro com isso? Então, na realidade, vamos fazer uma pergunta, que acho que vai nortear essa resposta. Qual é o contrário de morte? Vida. Não. Para mim é. É nascimento. É. A gente nasce e a gente morre. O que acontece entre esses dois momentos as pessoas é a chamam vida. de vida. Ah, sim. A vida é o que acontece entre esses dois momentos. Tá. Espiritualidade. Eu gosto de trabalhar os dois tabus maiores que existem na face da Terra, né? Porque falar de morte é um tabu muito grande. É. E tabu, a palavra tabu, se refere a você tratar com sacralidade. Uhum. A morte é uma coisa sagrada, é um momento Sim. sublime, onde você entrega a sua vida para partir para uma outra dimensão, que cada um vai para a dimensão que acredita. Que acredita, isso aí. E aí eu falo da espiritualidade, que eu não gosto de rótulos, porque Deus é grande demais para caber numa garrafinha, né? Então, espiritualidade vem de espírito, espírito vem de espíritos, que é sopro. É. Então, quando um bebê nasce, que é o primeiro momento, ele chora. Dizem que é porque quando corta o cordão umbilical, ele inspira, o pulmão descola, dói, ele chora. Eu costumo dizer que como disse o Gonzaguinha, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. E a gente vai respirando. Então, a gente inspira e vai vivendo. Quando a gente morre, É o a contrário. pessoa morre, ela Ela devolve. expira. Então, a espiritualidade é o que você faz 24 horas por dia. Você nasce, você morre. Nasce e morre. É um ciclo completo de oxigenação no teu corpo. Então, você nasce e morre. Porque você pode ficar sem comer uma semana, você pode ficar sem beber água 3 dias, né? Quanto tempo você fica sem esse Sem respirar. respirar? nada. 3 minutos você consegue numa boa, uma pessoa que tiver um preparo um apneia, tempo maior, de apneia. né? Mas assim, sem respirar, sem o espírito, sem a espiritualidade, você morre. E aí o que acontece? A pergunta, quando você fala, né? É só ali no momento final, como é que funciona? A gente, de 90 para cá, ouviu com maior intensidade, mais comumente falar, sobre as doulas de nascimento. É. E É as porque pessoas eu não- contratam E as as doulas para doulas, nascer. Você Hoje- contrata a doula para poder te acompanhar no teu parto. Hoje é uma prática. É um pacote. É um pacote. Só que é o seguinte, a doula da morte, a doula de nascimento, hoje ela é vista como uma integrante no SUS Do pacote para de esse serviço trabalho A saúde. doula da morte, não. nas práticas integrativas. Ela tem um CBO, mas ela tem, em alguns estados, legislações específicas que não é que regulamentam, eles reconhecem que existe a profissão de doula do nascimento, de 90 para cá. E a da morte? A da morte, o primeiro curso foi em 2018. Nem tem ainda. Né? Não temos. Então, o que acontece? Eu tenho o privilégio de estar numa empresa que, desde 2021, comecei na Lumino, ela foi integrada há um ano a um grupo, que é o Grupo HCare. E na Lumino, o idealizador da empresa, ele fez pós-graduação no Albert Einstein, e lá ele ouviu falar em doula da morte, foi atrás, descobriu uma doula da morte perdida em Brasília. Fala, que sou eu? Fala. Que sou eu. Então você hoje está numa empresa. Ela Hoje trabalha estou numa empresa. É professora do Albert, dá aula no Albert, No no Sírio. A pessoa disfarça, gente, a gafe. Quem sabe é ao vivo. É ao vivo. Então ela dá aula no Sírio Libanês. Mas você dá aula no Sírio Libanês sobre de isso? Brasília. Sobre a doula da morte? Eu fui convidada já, e quando tem workshop de sociedades, de eventos médicos, porque hoje está ficando conhecida.
Porque a doula, ela não... E é engraçado, porque assim, a doula não vem para ajudar ninguém a morrer. A gente não precisa de ajuda. A gente não precisa de ajuda. A gente morre sem ajuda. Desliga uma hora um componente qualquer lá, a CPU apaga e o avatar desliga. É igual o filme do Avatar. Lembra que desliga, liga, desliga? É como se isso aqui fosse um avatar. Desliga e morre. Acabou. Mas a gente trabalha nesse processo de morte e morrer. Aqui eu trabalho, tá? Porque existem várias possibilidades que depois a gente pode conversar. A educação para a morte é um deles. A gente falar sobre a morte. Porque é um tabu, mas assim, tem pessoas que querem falar, querem conversar, querem entender, querem aprender, e não tem, porque assim, não, bate na madeira, porque é como se falar da morte trouxesse azar e a gente morresse. Atrai, as pessoas acham, né? Só que tem muitos livros, né? Eu li recente um que eu ganhei da Kátia Vasconcelos, muito legal, e tem muitos livros trabalhando, né? Sobre o quanto que a morte traz a vida, a morte é um dia que precisa ser vivido. Então, você tem vários livros. O que eu sempre fui uma apaixonada por esse tema. Toda vez que eu leio um livro sobre o tema, eu tenho mais sensação de que eu tenho mais fome de viver. Porque o livro, de alguma forma, te convida a fazer um tapa na cara do tipo, o que você está fazendo com a tua vida? Mas o que de alguma forma, como é que você está levando e o seu dos outros, a sua Não, como é que você está levando? Porque sobre a dos outros você não tem poder. Você só tem o seu poder sobre a sua vida. Como as pessoas estão vivendo, você não tem poder, não. Mas dependendo do que você faz com a sua e em volta, você... Sim. Como disse Gandhi, né? Seja a mudança que você quer na vida do outro. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito desse tema e super recomendo, tá, pessoal? Eu acho que, assim, pelo menos para mim, todas as vezes que ao longo desses anos eu li livros como esse, normalmente uma vez ao ano eu caço um livro desse tipo. Tem um monte para indicar. Para mim, e olha que eu estava já acabando, porque eu já não estava mais achando que todos Então, depois que eu já você li, dá as dicas dos livros, que aí o pessoal da produção coloca, quando for divulgar a profissão, já divulgar alguns livros. Porque, assim, são livros que te fazem voltar. Quando você fala sobre a doula como um trabalho de autoconhecimento, eu acho um trabalho mega respeitoso, porque no momento de uma morte, uma família se desfaz não pela partida de quem foi, por vezes por quem ficou. Às vezes a composição familiar, muda. A reorganização familiar muda e essa dinâmica pode não fazer mais sentido. Eu já vi famílias onde a figura da mãe era o alicerce. Não porque a mãe tem que ser o alicerce. Aquele ser humano tinha uma personalidade que transmutava um eixo. Quando essa mãe morre, essa família se desintegra. Se desorganiza. Se desorienta. E que se as pessoas não tiverem muita consciência de seus papéis nessa dinâmica familiar, realmente eles se perderão. Né? E o quanto que tem mães que às vezes têm muito medo de partir porque não sabem como se os filhos vão voltar a continuar se amando ou não, se odiando ou não. Aquelas dores todas. Então, assim, cara, o assunto da morte, eu sempre achei um assunto interessantíssimo, porque eu acho que ele muda a dinâmica. Ele convida a gente a lembrar uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente não para pensar. Todos os dias, a única certeza que você tem quando você começa o dia é que você vai morrer. E a única certeza que você tem, igual eu falei com você, é que todos os dias, em algum dia do ano, você passou pelo dia da sua morte. Toda hora. Toda vez toda que você hora. Inspira. Só que a gente se nega a fazer isso, porque a gente é um assunto que dói, né? Eu me nego mesmo. A finitude. A Kátia se nega, gente. Eu queria ser, sabe, se existisse vampiro, eu queria ser picada eu assim. não. E viver 300 anos. Essa Jura vida, que você gostaria? Com todos os desafios, eu falo que eu sou pegada. Mas eu acho que tem muito a desenvolver aqui ainda nessa vida para eu querer estar em outra, porque eu quero estar nessa. Mas o que mudaria? Agora eu vou virar aqui a pergunta. Então nós vamos fazer depois a pergunta no próximo episódio, porque a produção já disse que acabou o tempo. Gente, a gente vai começar com eu fazendo uma pergunta para a Kátia sobre por que ter 300 anos ou ser picada para poder ter uma vida ou a imortalidade, o que faria dela diferente? A entrevistada aqui, gente, é a Silvia. Não, mas aí vocês sabem que isso aqui é então, a gente, Kátia, responde, depois Silvia complementa. Silvia, quando a gente fala da mudança de carreira, então, as oportunidades, você tinha uma intenção no coração e a sua procura incansável foi encontrando. E aí você, hoje, trabalha como doula da morte, professora no Sírio-Libanês de Brasília. E hoje você vive o seu resultado profissional e financeiro deste trabalho, hoje você vive só com isso ou você ainda continua com TI também? Não, na verdade, eu tive uma transição que, assim, eu sabia que não vai ser difícil eu ter uma profissão tão rentável e procurada e valorizada quanto TI. Né? Então, é uma outra realidade. Eu me organizei, eu me organizei
para virar a chave, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, né? E eu consegui me aposentar jovem, né? Porque eu falo que eu sou jovem demais para ser velha. E velha demais para ser jovem, tudo bem. Mas, assim, para mim, eu precisava de uma segurança, de um lastro financeiro para continuar fazer a investindo. virada, né? Isso. Então, hoje eu tenho a minha renda de aposentadoria, mas eu trabalho e sou remunerada. Educação financeira, a gente está vendo aqui também. Pessoal, essa é uma coisa que a gente sempre, quando fala de transição, é uma coisa que eu acho que é importante. Às vezes as pessoas ficam com a coisa assim, eu quero mudar, eu quero trocar de profissão. Só que o primeiro passo para concretizar uma mudança de carreira é a organização. Enquanto você não se organiza, bota no papel o que você vai perder, o que você vai ganhar, como é que você vai reorganizar a vida até que o que você espera chegue. Quando você não faz isso, você não deu o primeiro passo. Então, o primeiro passo para uma profissão nova nem é fazer uma faculdade ou buscar uma outra formação, porque para isso você precisa de organização. Organizar sua mente, suas finanças, é o primeiro passo que você pode dar se você está aí do outro lado e pensa em mudar de carreira. Fazer escolha, e pensa né? em fazer uma transição. Porque você saiu completamente do status quo num processo de mudança, né? E aí faz sentido porque eu trabalhei tantos anos com um projeto, porque eu precisava trabalhar o meu projeto de vida. E você foi se era gerente de preparando sem projeto, saber para isso, né? E aí nós vamos falar nos próximos episódios sobre um pouco mais a entrega desse trabalho, né? O que você viveu, o que você viu e ouviu de pessoas, ou familiares que passaram, né? Sem contar os santos, mas trazendo alguns milagres, né? Contando algumas histórias, porque eu acho que é um assunto tão diferente para mim, para todo mundo. Eu acho que, né? Vamos para o próximo episódio. Vamos aqui dar um tchau para todo mundo. Até daqui a pouco, E aí, galera. você falou no primeiro recadinho do coração sobre ciclos. E qual seria o seu recadinho do coração sobre essa transição de carreira? Eu continuo falando, a gente vive, respira. No dia a gente morre muitas vezes, renasce muitas vezes. E a gente precisa se organizar. Existe um plano de parto quando o bebê nasce. Por que a gente não pode ter um plano de partida, já que a gente vai morrer? Ela pode ser feita? Existem ferramentas? Existem técnicas? Existem. Que nós vamos saber no próximo episódio. Bye, bye.